Olá, 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 meus amores, como vocês estão? Eu espero que estejam todos muito bem, sejam muito bem-vindos ao canal Jovem Mística. Se você não me conhece, eu sou a Carla, é um prazer imenso ter você por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscrevam, acione o sininho para vocês receberem notificações de todas as postagens e deixe o like de vocês. Dá o like agora mesmo, se você não gostar do vídeo, dá o dislike depois, não tem problema. Mas é muito importante para o crescimento do canal que vocês façam isso. Beleza? Se você quiser ser membro do nosso canal, cliquem aí em mais membros. Os membros pagam um valor bem baixinho todo mês. E o que está incluso nesse valor? Vocês têm acesso antecipadamente aos vídeos, têm acesso a vídeos exclusivos para membros, têm acesso ao curso completo de arcanos maiores, que eu fiz com o maior carinho, super leve de entender, super tranquilo. E ainda tem direito a 2 perguntas particulares todo mês, beleza? E se você quiser fazer um tratamento energético comigo, eu sou terapeuta Ágata. A gente utiliza uma ferramenta chamada Semente da Vida, ao qual aumenta, na verdade ela faz uma limpeza, ela harmoniza e depois ela eleva os seus padrões vibracionais para que você desbloqueie todos os setores da sua vida, para que você faça com que sua vida flua, para que você seja quem você realmente veio ser nessa vida. E se você quiser fazer uma tiragem particular comigo, seja uma particular para saber sobre como vai ser o seu próximo mês, como vai ser o seu ano, com uma mandala astrológica, se você tem algumas perguntas e pontuais para fazer, se você quer saber sobre o seu relacionamento, se você tá num triângulo amoroso, tá num quadrado amoroso, entre em contato pelo WhatsApp que tá na descrição do vídeo para marcar seu horário e sua tiragem comigo, beleza? A gente já tá finalizando o mês de janeiro, né, que durou muito, né, gente? Meu Deus, janeiro pareceu que tinha 383 dias, que mês longo! Então, se você quer saber como vai ser seu fevereiro, vamos descobrir hoje, né? Fevereiro, acho que depois de todo esse trampo que a gente passou em janeiro, num mês tão longo assim, fevereiro vai passar rapidinho, né? Que passe trazendo coisas mais positivas e desbloqueando os nossos caminhos. Então, vamos lá saber mandala astrológica para o mês de fevereiro, o que vocês podem esperar, para vocês já se manifestar, já tentar também transmutar as energias, se não tiver um mês muito tranquilo, né, para vocês se aconselharem aí. Eu gostaria de dizer uma coisa que faz um tempo que eu não falo, eu sempre falava e faz um tempo que eu não falo isso para vocês, que tarô, ele não é uma sentença de vida, né? Um tarólogo, eles não são videntes, nós não somos videntes, nós estudamos muito para entender como é que funciona esse universo de arquétipos e universo de energias que é o tarô. Mas energias, elas são mutáveis, tá, gente? Então, assim, não é que porque saiu no tarô que isso vai acontecer. Pô, se tem uma coisa que tá muito ruim que vai acontecer, esteja no seu controle manipular essas energias, o porquê não? Né? Então, na verdade, tarô, ele é mais um direcionamento. Eu quero que minha vida flua desse jeito. Se eu tô vendo que tá fluindo por um outro lado, então eu vou tentar transmutar essas energias para que realmente não aconteça aquilo. Então, ele é muito mais um direcionador, muito mais aconselhável, muito mais terapêutico do que uma vidência, né? Porque não existe isso. Taróloga e tarólogo não são videntes, tá? Então entendam isso, que energias são mutáveis e que as tiragens de acordo com a energia de hoje é isso que vai acontecer. Tá bom? Por isso, quando a gente fala quando a pessoa vai fazer tiragem particular, não fique ansioso, não fique ansiosa para tiragem, porque aquela energia afeta no jogo. Tá bom? É isso, gente, que eu gostaria de falar isso pra vocês. Que às vezes a gente fala, eu escuto muitas pessoas, mas no jogo falou que tá isso. E de repente, pô, você discutiu com a pessoa e tava um padrão que não era pra ser, tava tudo tranquilo. De repente você surta por alguma coisa que não tinha motivo, ou até tinha motivo, mas alguma coisa que mudou tudo, que virou a chave, que mudou totalmente o caminho da situação. Então, assim, tudo na vida. Se a nossa vida ela fosse ditada, e olha, é isso que vai acontecer na sua vida inteira, e você não tivesse o poder desse livre-arbítrio para mudar a sua vida, não tinha por que a gente se esforçar pelas coisas, só ficar deitada no sofá e esperar, né? Então tudo é mutável. A gente é munido de livre-arbítrio. E se a gente tem o livre-arbítrio, a gente pode conduzir a nossa vida. O tarô só tá aqui para te direcionar, para te aconselhar. Então entendam isso, tá bom? E outra coisa, aqui é uma energia coletiva. Tem muita gente que vem falar depois, nossa, mas não falou nada pra mim. Cara, pra ser alguma coisa exclusivamente pra você, é tiragem particular, tá? Aqui tem pessoas que precisam ouvir certas coisas, às vezes muito mais do que você. Às vezes você tá passando uma situação que você acha que não desvalorizando ou não entendendo o sofrimento dos outros, mas às vezes tem uma pessoa numa situação muito mais difícil que a sua e precisa escutar essas palavras,
tá bom? Então tenham paciência e consigam, entendam que vocês precisam adequar a situação de vocês, tá? Porque aqui não é uma tiragem, uma tiragem particular, é uma tiragem coletiva, tá? E também é atemporal, então para qualquer próximos 30 dias que você estiver assistindo, é para isso, tá? De maneira geral, é como que vai ser o seu mês de fevereiro, mas pode ser para daqui os próximos 30 dias, tá bom? Então é isso, eu trouxe 2 âncoras aqui para vocês, monjinho laranja, monjinho vinho. Tomem algumas respirações conscientes, peçam licença aos mentores e anjos da guarda de vocês e bora descobrir o que fevereiro te reserva. Vamos lá? Monjinho laranja. Vamos lá, tarô, uma mandala astrológica pro mês de fevereiro, pro pessoal que se conectou com o monjinho laranja. Como é que vai ser o mês de fevereiro para essa galera que se conectou aqui? Energia geral. Como é que vai estar o seu mental? Como é que vai estar o seu financeiro? Como que você vai estar se expressando? O lar, o sentimental, o profissional. Para quem tem um parceiro, como é que vai estar o parceiro em relação a vocês? E se você está solteiro ou solteira, qual é a possibilidade de aparecer alguém novo? O que você não vai estar escondendo de ninguém? O que você não vai estar contando para ninguém, na verdade? Os seus projetos a longo prazo. O poder de cocriação. O seu social. E o seu karma para o mês de fevereiro. Bora começar. Eu vou levantando as cartinhas. Energia geral pro mês de fevereiro. O mundo. O mundo ele vem falando sobre sucesso, sobre esforço para alcançar esse sucesso. Ele vem falando sobre finalizações de ciclos e inícios de novos ciclos, mas é sempre de um lado muito positivo, tá? É sobre abertura de caminhos, é se abrir para o novo, se abrir para novas oportunidades, e realmente colher esses frutos, né? Do sucesso de um ciclo que está se fechando para a abertura de um novo ciclo que está se iniciando na vida de vocês. O mental de vocês, como é que vai estar? A lua. A lua na área mental, gente, a gente vem falando muito sobre vocês. Sabe quando a gente tá muito cheio das ilusões, sabe? Criando histórias na nossa mente, muitos devaneios. Às vezes a gente tá querendo uma coisa numa situação e depois muda de ideia. Então vocês muito ambíguos sobre o que fazer, né? Então a cabeça de vocês vai estar muito a mil no próximo mês. Cheio de medos, cheio de incertezas, cheio de que caminho seguir. Então vai estar um mês um pouquinho complexo na área mental. Então vamos fazer umas meditações aí pro mês de fevereiro para dar uma acalmada na mente, focar muito no momento presente, né? Focar nas respirações conscientes para que você dê uma acalmada na sua mente, pra gente não ter estresse, com dor de cabeça, né? Porque às vezes a gente pensa muito, o cérebro fica cansado, a gente começa a ter problema de insônia, começa até a ficar com enxaqueca. Então tentem focar um pouco na leveza do pensamento, né? Para ter aqueles momentos de meditações, para se acalmar, para acalmar a mente, para não ficar muito, poxa, não sei o que eu faço, tô com medo de tomar decisões e me arrepender depois. Então, assim, a gente silencia, enfrenta os nossos medos para depois tomar decisões sobre qual caminho seguir, né? Porque é um mês que vocês vão estar muito pesados sobre caminhos a seguir, né? Muita ambiguidade, muitas dúvidas. O financeiro de vocês, financeiro, mental, lar, amor e profissional. Financeiro de vocês, a torre. Vamos tomar um pouquinho de cuidado aí no financeiro, porque a gente vem com muito quebras de contratos, de soluções, de alianças. Então, de repente, você tem um contrato de alguma coisa e do nada cortam isso e você pode ter algum tipo de prejuízo financeiro e não é por conta de você mesma, sabe? É um prejuízo que vem de outra pessoa. Então, de repente, você fez um empréstimo para alguém, algum amigo, alguém da família, a pessoa falou que ia pagar no mês de fevereiro e não pagou, né? Então, a gente tem muito prejuízo financeiro por conta dos outros. Aí, de repente, aqui
um acidente de carro, não tô falando que é alguma coisa que machuque, sabe? Tipo uma raladinha aí que você vai ter que gastar uma grana. É assim, sempre prejuízo por conta de outras pessoas, não por conta de vocês. Então, quebra de equipamentos, quebra de carros, e alguém pegou seu carro emprestado de repente e deu uma raladinha, né? Então, são prejuízos. Ai, meu pé tá coçando. São prejuízos financeiros oriundos de outras pessoas, tá? Na parte do profissional de vocês, a gente vem falando com o imperador sobre concretizações. Mas é uma coisa que você vem batalhando há muito tempo, né? Há muito tempo você vem se esforçando para crescimento profissional, para arrumar um emprego ou para galgar degraus dentro do emprego que vocês estão. A gente vem falando sobre poder, talvez aqui cargos de liderança aparecendo na vida de vocês, né? Vocês realmente subindo de cargo ou aparecendo um emprego em que você vai ter algum certo cargo de liderança aí. Só tomem um pouquinho de cuidado com o autoritarismo aqui, né? Porque o imperador ele tem a tendência a ser um pouco autoritário e um pouco arrogante, né? Mas a gente vem falando sobre o profissional até que enfim se concretizando na vida de vocês, né? O crescimento profissional acontecendo aí na vida de vocês, porque tudo que vocês se esforçaram, vocês vão colher os frutos aí, vão começar a colher os frutos em fevereiro, tá bom? Como é que você vai estar expressando, né? Como que você vai estar se expressando? A gente vem com a estrela, então a gente vem falando com você muito clara, muito gentil com as pessoas ao seu redor. Uma pessoa, eu tenho uma energia muito aqui de vocês são uma pessoa bem inocentes, né? Então, assim, às vezes as pessoas estão cheias das malícias com vocês e vocês são super, tipo, fofinhos, super ursinhos carinhosos, assim, não conseguem ver maldade nas pessoas. E aí toda essa pureza, toda essa delicadeza para falar, para poder expressar o que você quer para sua vida, para poder conversar ou escutar alguém, né? Tem toda uma amorosidade aqui. Só a parte lá da parte do trabalho que talvez serve como um aconselhamento, né? A gente vem com cargo de liderança aparecendo, só tome um pouquinho de cuidado com eu mando e você obedece, tá? Mas a maneira como você vai estar se expressando de uma maneira geral com as outras pessoas tá super tranquilo aqui, super boazinha, super forte, super firme, mas ainda assim com uma gentileza, uma clareza de comunicação muito forte, assim. As pessoas vão começar a te compreender te compreender de uma maneira mais tranquila, mais fácil. Dentro de casa. Dentro do lar, depende se você mora com alguém, se você mora sozinho, a gente vem com um mago, que na parte material ela é super positiva, né? Então a gente vem falando sobre habilidade, a gente vem falando sobre negociação, se você tá querendo trocar de casa ou comprar alguma coisa para dentro de casa, ou tá querendo realmente realizar o sonho da casa própria. Existe sim possibilidades. Em algum ponto do mês de fevereiro você vai passar por alguma situação difícil financeiramente, mas depende de você tomar atitudes, né? Não adianta, poxa, tá faltando alguma coisa aqui, um problema financeiro tá acontecendo aqui e aí eu fico de braços cruzados. Não, tome atitudes, né? Tem como você ir no banco resolver alguma situação, tem como você procurar gastar menos. Então, assim, depende muito da sua atitude, a parte financeira nesse mês de fevereiro. Na parte de convívio, né, então a gente vem falando muito sobre o mago, ele é aquela pessoa que ele é cheio da vontade, existe sim um certo desejo frágil, uma atração. Aqui tem muita gente que mora sozinha, então vocês encontraram uma pessoa, um cara, uma menina que de repente despertou um interesse. Esse desejo ainda é frágil? Ainda é algo carnal? Ainda é, mas tem grandes chances de vocês desenvolverem sentimentos por essa pessoa e ser algo tranquilo, sabe? Ser algo tipo um relacionamento bacana que tem tudo pra dar certo. Pra quem tá junto, aqui a gente vem falando sobre muito ter tudo pra dar certo e se manter em pé esse relacionamento, né? Mas existe a necessidade de vocês também se entregarem, vocês também fazer a parte de vocês para que esse relacionamento corra tranquilo, né? Eu tenho muita energia aqui de algumas pessoas que gostam de mandar no outro, que gostam de manipular o outro. Então tomem um pouquinho de cuidado. Se vocês são os manipuladores, não é outra pessoa. Tá? Mas tem tudo pra dar certo, mas vocês precisam fazer sua parte também aí. Pô, às vezes lavar uma louça,
tirar uma toalha de cima da cama. Às vezes isso evita vários estresses do dia a dia que acaba deixando a gente cansado mentalmente, tá bom? Sentimentalmente falando, pra quem tá sozinha, tem grande chance de aparecer alguém, por mais que não seja nesse mês de fevereiro, ou seja um pouquinho mais pra frente, porque a carta da Imperatriz é uma carta lenta, mas tem chance de aparecer alguém para ter muito sucesso nesse relacionamento, ou alguém do seu passado que você achou que não ia dar mais nada, não ia dar mais em nada. Pra quem tá junto, cuidado com a energia de gravidez, tá bom? Porque a Imperatriz tá grávida e pode ser que tenha essa energia de gravidez para algumas pessoas. Mas pra quem tá junto, é começo de namoro, tem super chance de galgar degraus, de realmente esse relacionamento ser próspero, de ter um crescimento dentro desse relacionamento. Pra quem tá solteiro, tem mais uma vez aqui chance de alguém do passado ressurgindo na vida de vocês, tá? Ou alguém que você terminou há um pouco tempo, que você gostaria que voltasse, ou alguém que você realmente nem esperava ressurgindo na sua vida. Pra quem tá junto, então a gente vem falando sobre um relacionamento karmático, que vocês têm coisas para aprender um com o outro, é coisa de outra vida, né? Vocês tinham que realmente se encontrar, e é uma coisa muito de recompensa, assim, sabe? Às vezes vocês passaram por dificuldades muito grandes dentro desse relacionamento, e é chegado um mês aí de muito sucesso, de muita felicidade dentro desse relacionamento. O que vocês não estão contando pra ninguém nesse mês? O Hierofante. O Eremita. O Eremita, no lado sombra, né, na verdade, o que a gente não conta pra ninguém, a gente vem falando muito sobre buscar a paz dentro dos relacionamentos, sobre uma calmaria, sobre o autorrespeito e o respeito com o outro, sobre situações que buscam lealdade, né? Mas acima de tudo, o Eremita, ele fala muito sobre eu querer me autoconhecer, né? Eu querer descobrir qual é o meu valor no mundo, qual é o meu lugar no mundo, qual é a minha missão de vida. Então, vocês muito focados nisso. Às vezes, vocês vão estar até meio introspectivos aí esse mês, um pouquinho ranzinza, mas é realmente essa vontade de se autoconhecer, de melhorar, de ser uma pessoa que está evoluindo. Os planejamentos a longo prazo para vocês, a gente vem com o Hierofante. O Hierofante, na parte mental, né, do que vocês esperam aí para longo prazo, a gente vem falando sobre com vocês buscando, indo atrás das suas ideias, né? Então, tem coisas aí que vocês estão pensando bastante em realizar novas situações, mas é o seguinte, vocês têm bases, tem base sólida para conseguir realizar esses seus planos a longo prazo. Suas ideias que estão surgindo aí, ou se já surgiram na sua vida, elas são muito boas e tem tudo para dar certo. Então, busca a ajuda de alguém, ou será, tá precisando de alguém para investir num planejamento, ou alguém para entrar de sociedade em alguma coisa, então busque aí uma ajuda para vocês conseguirem concretizar esses planos. E vocês têm força para concretizar isso? Tem esse poder de cocriação nesses planos a longo prazo? A gente vem falando com a roda da fortuna. O grande problema aqui para realizar é a instabilidade financeira, né? Então a gente tem uma certa necessidade de alterar os planejamentos. Então, de repente, poxa, eu precisava de tanto para investir, porque eu já queria começar grande. Mas então, agora não dá. Não é melhor pingar do que secar? Vamos tentar começar por baixo? Então, vamos começar a ter noção disso. Porque algumas coisas são pequenas mudanças que vão ser ocasionadas por outros, mas que vão ser necessárias ser feitas. Então, de repente, você queria abrir um negócio e por conta de você não conseguir um investimento, ou não conseguiu, a pessoa que vai entrar de sociedade com você não conseguiu, ou de repente você queria abrir um negócio sozinho e de repente você se vê necessitando de uma ajuda, de um sócio. Tem tudo para dar certo, gente, mas vocês precisam enxergar por outros pontos de vista. Você tá vendo que não tá dando certo pro lado A, tenta pelo lado B, né? Aceitem ajudas, tá bom? Como é que vai estar o social de vocês? A gente vai estar bem parado, tá? A morte, ela vem falando sobre você, é um momento em que você vai estar se reorganizando, você analisando muito as pessoas com quem você convive, se não vale a pena cortar ciclos, cortar amizades, se afastar de pessoas que já não estão acrescentando em nada a vida de vocês. Então, vocês vão estar os ceifadores aí no mês de fevereiro, sabe? Analisando realmente se eu quero que pessoas e situações continuem dentro da minha vida, tá? Então, a gente vem com uma mudança aí bem drástica
na sua área social. E qual é o seu karma, né? Não vou dizer, não é karma, que as pessoas entendem que karma é tudo muito negativo. Mas qual é o seu aprendizado pro mês de fevereiro? Para que você seja um pouquinho mais otimista, né? Às vezes vocês são pessoas que esperam sempre o pior, esperam sempre o pior das pessoas, esperam sempre o pior das situações, nunca imagina que vão vencer na vida. Então vamos ser um pouquinho mais otimista, vamos buscar trazer brilho para sua criança interior, sabe? Que seja colocar uma música e dançar pelado na frente do espelho, sabe? Levem a vida com mais leveza, com mais amorosidade, né? Se abra para novas situações, se abra para o mundo de uma maneira geral, sabe? Então, assim, e tenham esperança de que, por mais que dificuldades que vocês passem, as coisas vão se resolver, tá? Então, assim, eu vejo pessoas extremamente pessimistas aqui. E alguém pessimista, ela vibra o pessimismo, ela vibra o medo, ela vibra na escassez. E pessoas que vibram no medo, que vibram na apatia, que vibram na escassez, elas atraem essa energia para a vida delas. Então tomem um pouquinho de cuidado e se questionem um pouco mais quando vocês começarem a achar que uma coisa vai dar errado, sabe? Tipo, às vezes a gente fica sempre esperando que as coisas... Tem até uma música que eu gosto muito, que fala: espere o melhor, prepare-se para o pior e aceite o que vier. Mas esperem, pelo menos, o melhor. Sabe? Entendam que pode acontecer de algumas situações vocês passarem por certas dificuldades, mas esperem o melhor vir. Não esperem que o ruim aconteça, que você quebre a cara, que você se machuque. Não, espere o melhor. E depois disso tudo, aceite o que vier e mude, tá bom? Então, pessoal que se conectou com o monjinho laranja, é isso. Um ótimo fevereiro para vocês. Vamos para o monjinho vinho. Vamos lá, tarô. Uma mandala astrológica para o pessoal que se conectou com o monjinho vinho para o mês de fevereiro. Energia geral, o mental, o financeiro. Como é que vai estar se expressando? O lar, sentimentalmente. Como é que vai estar o profissional? Se você é solteira, tem a possibilidade de aparecer alguém novo? Ou como é que tá o parceiro em relação a vocês? O que vocês vão estar contando para ninguém? Planejamentos a longo prazo. O poder de concretização desses planejamentos, o social e o karma de vocês. Energia geral para esse mês. O dependurado. O dependurado, gente, ele fala muito sobre uma paralisia, sabe? Sobre um momento de pausa, vocês achando que não tem solução em diversas situações de vocês e que é melhor sacrificar a felicidade de vocês por conta da felicidade do outro. Né? Independente se é uma amizade, se é um relacionamento, se é a família, tá? Então é um momento de pausa. Que eu falo muito sobre a carta do dependurado. Se vocês observarem aqui, ó, ele tá preso e algemado, mas a chave tá na mão dele. Será que ele não consegue se soltar? Será que não é só coisa da cabeça dele? Enxergar por um outro ponto de vista? Então tem uma nova visão. Aí às vezes a gente tá, puta que pariu, eu não tenho o que fazer com essa situação. De repente, se eu enxergar para um outro lado, me aconselhar com alguém que seja um pouco mais sábio, que já tenha passado por uma situação, a mesma situação que eu estou passando, às vezes vocês consigam enxergar uma nova saída para a solução de vocês, tá? Então tomem cuidado para não deixar isso aqui alterar o mês de vocês, sabe? Às vezes não tomar decisões, não tomar atitudes e deixar o mês passar na apatia, né? Na depressão, na bad, tá bom? Mental de vocês, como é que vai estar? A temperança. A temperança na parte mental, a gente vem falando sobre vocês refletirem muito, né? Vocês tentando se adaptar às situações, se planejando muito, sempre para situações a longo prazo, nunca para pequeno e médio prazo. Né? Então, vocês sempre tentando se reequilibrar sobre situações. O que a gente fala, o problema da temperança é essa ponderação demais, sabe? Essa ponderação excessiva.
né? Puta, eu faço isso, eu faço aquilo, mas aí eu fico enrolando demais para tomar decisões, fico postergando a tomada de decisões. Aqui, ó, a paralisia do dependurado mais uma vez. Então tomem cuidado com isso, esse excesso de pensamento, esse excesso de faço isso, faço aquilo, mas e se eu fizer isso, e se eu fizer aquilo? Parem de postergar as situações, né? Se você não fizer as coisas por você, ninguém vai fazer, tá bom? Financeiro de vocês junto com a profissional. O financeiro, eu venho com a roda da fortuna. Então, a gente vem falando sobre um período mais de instabilidade financeira, sabe? Tipo, mesmo que entre uma grana, sai também com a mesma velocidade que entra, né? Então, uma hora eu tô muito bem financeiramente, do nada eu tô ruim de novo, do nada eu recebo uma grana, uma bolada, de repente eu gasto tudo com besteira, ou que de repente realmente precisou gastar uma coisa com uma coisa importante. Né? Então a gente vem falando sobre a instabilidade financeira. Tomem cuidado, busquem um centramento, sabe? Preciso mesmo comprar isso? Eu preciso ou eu quero? Se eu quero, eu vou lá e compro, tô brincando. Mas eu preciso mesmo? Ou eu só tô querendo isso? Poxa, queria comprar um tênis novo, queria trocar de carro. Tem a necessidade disso? Tem a necessidade de entrar numa dívida agora? Então, pensem um pouco nisso, né? Posterguem um pouco uma decisão aqui. Profissionalmente falando, não é nesse mês ainda que vocês vão ter o crescimento profissional ou vão arrumar um emprego, mas a Imperatriz, ela fala realmente sobre crescimento, ela fala realmente sobre prosperidade, por mais que seja um pouco mais lento isso. Então, assim, realmente esperem que vá haver um crescimento profissional na sua vida, não que seja aqui em fevereiro, né, porque a gente tem uma lentidão por conta da carta, mas é uma chance de realmente as pessoas estão te enxergando como alguém que seria interessante para um cargo subir um degrau aí no trabalho, ou um cargo de liderança, né? Então a gente vem falando sobre promoção ou encontro aí de um emprego para vocês, por mais que não seja agora para fevereiro, mas as coisas estão se encaminhando, vocês estão sendo observados, mas não vai fazer dívida contando com um salário que ainda não veio, pelo amor de Deus. Como é que você vai estar se expressando? Cara, esse mês de fevereiro vocês vão estar bem ambíguos, né? Porque os enamorados, ele fala muito sobre eu não conseguir me impor, né? Falta um pouco de pulso, sabe? Pra falar as coisas. Pô, é minha opinião. Você pode não concordar com a minha opinião, mas eu não vou abrir mão da minha opinião porque você não concorda dela. Pode ser que você me convença a entender de outra forma a situação, mas eu não posso tremer na base na hora de falar o que eu penso e o que eu acho, né? Então tomem cuidado com isso, com essa fala hesitante, porque que credibilidade, independente de qual setor que é da vida de você, né? Profissional, é com o cliente, é com o namorado, é com a família ou é com o filho, que credibilidade e respeito você passa, você impõe quando você uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. Né? Quando você é tão maleável, a gente fala que tem muito excesso de água, né? O seu elemento água tá desequilibrado. Quando tem muita água, você vira tão fluida que as pessoas montam em cima de você, né? Que é muito fácil fazer você mudar de opinião ou te calar a boca, né? Basicamente isso, sabe? Tipo, você fica quieta pra evitar encrenca. Tomem cuidado com isso, pelo amor de Deus, gente. Sabe? Saibam, é isso que você pensa, é isso que você quer, então seja firme para falar, sabe? Não fica com medo aí de falar e magoar o outro, é só saber falar, mas não precisa deixar, o que eu falo muito aqui, a gente brinca muito, eu trabalho só com homem, né? Eu não vivo de tarô, tá, gente? Eu tenho o meu emprego, e predominantemente eu trabalho num setor masculino, e se você treme na base para conversar com eles não te respeitam. Eles passam por cima de você como um trator. Infelizmente, a gente vive num mundo machista, né? Infelizmente, as coisas estão mudando, mas não tão rápido, né? Então, você tem que saber se impor, né? Você não pode sim, senhor, sim, senhora, sabe? Baixar a cabeça por tudo. Cara, essa é a sua opinião? Então, pulso firme e vai pra cima. Então, vamos você discutir com ninguém, discutir com o chefe, não. Pelo amor de Deus. Eu estou falando para você ter certeza e clareza sobre a sua opinião, sabe? Como se manifestar. A pessoa tentou ter uma superioridade em cima de você, você ergue o queixo também, olha, e trata de igual para igual, olho no olho, tá? Então, estejam firmes na hora principalmente a gente que trabalha com cargo de liderança aqui, pelo amor de Deus, cara.
Se você quer ser respeitado e quer que as pessoas acatem as suas ordens, você tem que ser firme. E eu não tô falando aqui com aspereza, grosseria, não. Eu estou falando com que eu falar com a certeza de que aquilo para mim é uma verdade absoluta. Então eu tenho que falar com essa certeza, eu tenho que transparecer essa certeza na minha frente. Vamos equilibrar o elemento água, né? Aquilo aceito tudo caladinho. Não, pelo amor de Deus. Aprendam a falar não. Como é que tá dentro de casa? Financeiramente falando, gente, a torre ela fala muito sobre términos de relacionamento, da parte de casamento, dissolução de aliança. Então a gente pode estar falando sobre quebra de contratos aqui de aluguel, né? Ou de repente você aluga uma casa, a pessoa pede a casa antes do tempo, tá? E é sempre por culpa de outras pessoas. Então é uma atitude vinda de outra parte, não é na sua parte, por parte de você, né? Então é uma coisa que é uma decisão unilateral e que não é da sua parte. Então a gente pode estar falando sobre dissolução, sobre um relacionamento que tá terminando, a pessoa pediu para terminar, a pessoa quer sair de casa, né? A pessoa quer se separar. Então a gente vem falando sobre obstáculos intransponíveis na parte financeira dentro de casa, um gasto exorbitante do qual você não estava esperando, principalmente com a parte física da casa, parte de construção, de repente uma parede que rachou, ou algum produto, algum eletrodoméstico, algum equipamento de casa que quebrou e vai precisar comprar outro, tá? Então a gente vem falando sobre dificuldades financeiras e perdas aí até irreparáveis. Aqui pode ser que seja alguma situação pontual de pessoas que pode perder ter algum tipo de dano por conta de danos naturais, né? Sobre desastres naturais. Então a gente pode estar falando aqui sobre deslizamento, a gente pode estar falando aqui sobre enchentes também, tá? A parte emocional dentro de casa, então a gente vem falando mais uma vez, para quem tá terminando o relacionamento, vocês muito sofrendo muito, né? Vocês muito desiludidos na parte emocional dentro de relacionamentos, ou tá no relacionamento que você tá vendo que não tem futuro, que não tem mais base sólida. A comunicação dentro de casa, mesmo que você não more com o marido, com a esposa, more com a família, a comunicação não tá funcionando, não tá fluindo aí, né? Realmente tem relacionamentos aqui que não tem mais base para se manter em pé, então é necessário que cada um vá pro seu lado, que cada um siga seu caminho, que se desapegue, né? A torre tá bem complicada. Emocionalmente falando, o eremita. O eremita, para quem tá sozinho, quem tá solteiro, não tem chances aí de aparecer alguém. Vocês estão num processo de autoconhecimento. E não é o momento de vocês se encontrarem. Vocês sabem disso, que vocês não é o momento de procurar alguém novo, tá? Então busca aí seu autoconhecimento para depois querer arrumar alguém para sua vida. Para quem tem relacionamento, o eremita me fala muito sobre vocês mais tristes, mais taciturnos. A gente vem falando sobre buscar paz nos relacionamentos, sobre uma calmaria. A gente fala que vocês são leais à pessoa com quem vocês estão. Mas existe uma energia aqui até de vocês estarem um pouco sem paciência, né? Porque o eremita ele acaba ficando meio sem paciência com o outro. A gente vem falando de uma pessoa um pouco mais ranzinza, vocês um pouco mais ranzinhos aí nesse mês de fevereiro. Para quem tá solteiro, tem grandes chances de aparecer alguém aí, por mais que vocês não estejam abertos a isso, tá? Mas para quem tá solteiro tem chances aí de aparecer, então vocês precisam estar abertos, começar a enxergar, puta, eu tô querendo alguém na minha vida, então eu vou me abrir pro novo, né? Não vou ficar pensando aí no relacionamento passado. Então, tem chance de aparecer alguém aí novo na vida de vocês, principalmente durante uma viagem, vocês conhecendo alguém durante uma viagem. Para quem tá em relacionamento, como é que o parceiro ou a parceira está te enxergando? Então, tá enxergando que a comunicação tá melhor no relacionamento, existe um sex appeal muito forte aqui, então a gente tem uma energia sexual muito forte, uma atração física muito forte, e as coisas fluindo aí entre vocês nesse mês de fevereiro, tá? E para quem tá começando um relacionamento com alguém, tem chances aí disso crescer. O que vocês não vão estar contando pra ninguém? A justiça. A justiça na parte sentimental, a gente vem falando sobre uma certa frieza, sobre um certo distanciamento. Tem gente realmente que se conectou aqui, que tá pensando em se separar, né? Tá pensando em terminar um relacionamento. Apesar de ainda existir um respeito, não existe mais amor,
né? Não é alguma coisa que você quer continuar insistindo nesse relacionamento. Então, existe, assim, aquela coisa de reavaliações afetivas. Vocês vão estar muito mais frios esse mês e analisando muito as suas parcerias, as suas amizades, os seus relacionamentos. Planejamento a longo prazo, a estrela. A estrela, ela me fala muito, gente, sobre vocês estarem inspirados, assim. Então, de repente, vai aparecer aí uma intuição sobre o que fazer a longo prazo. Então, anotem todos os seus planejamentos a longo prazo, tem muita chance para dar certo, sabe? Às vezes até é uma dica do espiritual, sabe? É uma inspiração vindo da área espiritual. Então, a gente vem falando sobre vocês estando mais certos do que vocês querem fazer aí a longo prazo. E tem poder de cocriação? Tem sim, gente. Tem muito poder de cocriação aí. Até a paixão que leva o louco a fazer as coisas, né? Aquela coisa da força de vontade, dessa energia, como se fosse de um jovem, de um adolescente. Só tomem cuidado para não tomar decisões precipitadas, tá bom? O que vocês não vão estar... como que vai estar o social de vocês? Bem parado, tá, gente? A sacerdotisa é uma carta de ficar mais na sua, mais voltado para os estudos ou para uma leitura, mais quietinhas, mais intuitivas. Se for fazer algum tipo de passeio, vai ser algo mais religioso, talvez aí... esqueci a palavra... Retiros espirituais, então essa coisa voltada mais para o misticismo, mas algo sempre mais isolado da parte de vocês. E o karma de vocês para o mês de fevereiro é o mundo. O mundo como karma, ele fala para você finalizar objetivos, né? Seus planejamentos a longo prazo já está na hora de finalizar, né? Concretizar situações e depois focar nos novos planos. Para de enrolar sobre situações, né? Abre um pouco, expanda um pouco sua mente. Se não tá dando certo por um lado, eu não consegui finalizar um plano porque não deu certo desse jeito. Então, tente enxergar por outros pontos de vista. O que eu falei aqui no começo. Não é o momento de se sacrificar, de ficar parado. É um momento realmente de ter uma nova visão das situações. Se não deu certo por um lado, tenta por um outro. De repente, eu queria fazer muito uma viagem para fora do Brasil. Ok, tô só exemplificando, tá, gente? Queria muito ir para a Europa, mas eu não consegui guardar a grana que você precisa confirmar que você tem para poder chegar lá. Por que não ir para um país que não seja tão longe, que não precisa... só precisa confirmar que você tem passagem de ida e volta onde se hospedar, né? Não precisa lá dos 20 mil reais, dos 30 mil reais na sua conta para fazer isso, tá? Então, assim, tenta enxergar outras oportunidades. A gente vale a pena, às vezes, conhecer um novo lugar que não estava no seu planejamento. Ou, de repente, eu queria muito fazer esse curso, mas eu tenho dinheiro para fazer ele agora? Não. Eu posso fazer uma especialização nessa área, né? Um direcionamento para essa área? Posso. Então, vou fazer desse jeito, né? Poxa, essa pessoa não vai me assumir agora, eu não posso casar agora. Mas dá pra manter o relacionamento agora? Dá pra gente ficar agora? Então, assim, tenta enxergar as coisas com outro ponto de vista, sabe? Não é tudo nem é preto no branco, né? Existe uma nuance gigantesca, né? Uma paleta de cores gigantesca entre o preto e o branco, tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham um ótimo fevereiro. Bom começo de mês pra vocês e bom começo de semana. Namastê.